Bom, gente, então vamos lá. 12ª questão. Diz assim: não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco sua vida. Essa assertiva está correta por força do artigo 180 do decreto 9199, que diz o seguinte: o dispositivo legal diz o seguinte: não se procederá à repatriação, deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a sua vida, sua integridade pessoal ou sua liberdade seja ameaçada por motivo de etnia, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Sendo assim, a questão 12 está correta, porque ela diz: não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a sua vida. Então, 12, correta. Questão 13. Nenhum tipo de visto poderá ser concedido. Aí tem concedidos. Poderá ser concedido no Brasil. Errado, né, gente? Porque nós já vimos que pelo menos 3 tipos de visto: diplomático, de cortesia e o oficial, podem ser concedidos no Brasil. Então, 13, errado. 14. A existência de processo para o reconhecimento da condição de apátrida, refugiado ou asilado não impede a repatriação, deportação ou expulsão. Gente, errado. Errado, porque sabemos que enquanto existir processo que avalie a condição dessas pessoas, elas não podem ser repatriadas, certo? Vejamos o que diz o dispositivo. Os beneficiários de proteção ao apátrida, refúgio ou asilo político, o beneficiário, não será repatriado, deportado ou expulso enquanto houver processo de reconhecimento da sua condição pendente no país. Então, se essas pessoas encontram-se, declaram-se nessa condição de apátrida, refugiado ou asilado, e foi aberto um processo para averiguar de fato, as condições em que essas pessoas se encontram, enquanto esse processo estiver em andamento, essas pessoas não podem ser repatriadas, deportadas ou expulsas do território nacional. Então, a questão está errada. Questão 14, errada. Questão 15. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Questão correta, como nós já tínhamos visto. 16. O nacional tem o direito inalienável de permanecer em solo pátrio, ao passo que o estrangeiro não tem essa garantia. Questão correta. Inclusive, com relação à extradição, nós sabemos que brasileiros não podem ser extraditados, É mais uma confirmação desse direito que o brasileiro tem de permanecer no seu solo. Ao passo que os estrangeiros não têm essa garantia, esse direito inalienável, porque eles podem ser expulsos dentro dos critérios da lei, podem ser repatriados, podem ser deportados e extraditados. Então, questão 16, correta. Questão 17. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição não admitida pela legislação brasileira. Certo, gente? Isso é o seguinte: se por acaso houver a coincidência de a pessoa que foi solicitada, foi feito o pedido de extradição, um outro país pediu a extradição de um nacional seu que está no território brasileiro. O pedido de extradição não está dentro das possibilidades
segundo as quais o Brasil concede extradição. Mas se coincidentemente essa pessoa estiver em situação irregular e estiver sendo aberto um processo de deportação contra ela, ela não pode ser extraditada, ela não pode ser deportada. Porque aí essa pessoa vai estar sendo devolvida para o seu território, vai estar sendo retirada do nosso território compulsoriamente, e isso, em outras palavras, vai acabar acarretando na mesma consequência da extradição. Ou seja, essa pessoa vai ser levada para o país dela de origem e no frigir dos ovos é como se fosse a extradição, afinal, o resultado prático é o mesmo. Então, se nesse contexto aqui, desse exemplo que eu dei, o pedido de extradição fosse algo segundo o qual o Brasil não concede, então essa deportação, por mais que essa pessoa esteja em uma situação irregular, essa deportação também não pode ocorrer. Então a questão está correta. Não se procederá à deportação se a medida configurar extradição, não admitida pela legislação brasileira. 18. Poderá dar causa à expulsão, a condenação por sentença transitada em julgado relativa à prática de crime comum culposo. Gente, quando é que isso pode acontecer? Vamos ver aqui. Poderá dar causa à expulsão, a condenação com sentença transitada em julgado relativo à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade ou crime de guerra. Inciso 2. Crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, a questão está errada, porque ela fala que, questão 18, condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime comum culposo. E não, a lei fala em crime doloso, Crime comum doloso e não culposo. Então, por esse motivo, a questão está errada. 19. O estrangeiro não será expulso quando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Essa questão está correta. Vamos ver aqui quando é que não pode ocorrer. Nós vimos agora quando é que pode ocorrer a expulsão, Crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade. Agora, quando é que a expulsão não pode acontecer? Vejam bem. Quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua dependência, isso é o que diz o enunciado da questão, portanto ela está correta. Letra B. Quando o expulsando tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente, quando tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no Brasil. Então, se esse estrangeiro chegou no Brasil com 12 anos de idade e até hoje ele reside no Brasil, ele não pode ser expulso. Quando o expulsando for pessoa com mais de 70 anos de idade, que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Então, em pelo menos nesses 4 casos, não pode ocorrer expulsão, certo? A questão se refere ao fato de o expulsando ter sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, filho brasileiro, certo? Ou tiver pessoa brasileira sob sua guarda. Atentem para o fato de ser filho brasileiro. Questão 19 correta. Questão 20. Segundo a Lei de Imigração, a expulsão de estrangeiros é competência do Poder Judiciário, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Gente, a expulsão, como nós vimos,
ela é uma medida administrativa e não judicial, certo? Qual a definição de expulsão? Medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, essa medida ela não é judicial, certo? A retirada compulsória dessa pessoa do território brasileiro ela é uma medida administrativa. Então, por esse motivo, a questão 20 está errada. No entanto, quando fala de ser assegurado contraditório e ampla defesa, ela está correta, certo? O erro da questão está em dizer que é competência do judiciário. Questão 21. No processo de deportação, não há prazo para a regularização da situação. Errado. Errado porque nós vimos que precisa haver uma notificação indicando o que de fato está irregular e concedido um prazo de no mínimo 60 dias, podendo ser prorrogado inclusive, né? No mínimo 60 dias para que a pessoa regularize sua situação. Então, questão 21, no processo de deportação não há prazo para a regularização da situação. Errado. Questão 22. A repatriação ocorre quando o clandestino é impedido de ingressar em território nacional pela fiscalização fronteiriça ou aeroportuária brasileira. Exatamente. A pessoa tentou entrar no Brasil de forma irregular e foi barrada logo no aeroporto pela polícia ou pela própria fiscalização aeroportuária. E aí essa pessoa fica sujeita ao processo de repatriação. Questão correta. 23. Será expulso o estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para ingressar no Brasil, para ingressar no país, ou aquele que apresente visto divergente da finalidade para a qual veio. Então, será expulso o estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para ingressar no país, ou aquele que apresenta visto divergente da finalidade. Gente, essa questão está errada, porque nesse caso o que vai acontecer é a repatriação e não a expulsão. A expulsão nós já vimos, aquele caso de cometimento de crimes, né? Aqueles dois incisos, crime de genocídio, não sei o que, e o inciso 2 que fala sobre crime doloso, prática de crime doloso punível com pena privativa de liberdade. Então, ali seria a expulsão, né? Aqui não, aqui é a repatriação. Questão 24. Questão 24. Não será aplicada medida de repatriação a quem necessite de acolhimento humanitário. Correto. Certo? Pessoas que necessitam de acolhimento humanitário não poderão ser repatriadas. E questão 25. A Defensoria Pública da União será notificada nos casos de expulsão, deportação e repatriação. Correto. Esse é o órgão que vai prestar assistência às pessoas envolvidas nesses processos. Defensoria Pública da União. Certo, gente? É isso, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que tenha sido produtivo para vocês, espero que vocês tenham conseguido fixar mais o conteúdo, já que essa era a intenção, né? Esse era o propósito da aula. Nós nos vemos na próxima aula, na semana que vem. E a gente vai se falando aí ao longo da semana, vocês podem me procurar no privado, caso tenham alguma dúvida, caso queiram falar sobre, né, qualquer assunto relacionado com a nossa disciplina. Tá bom, gente? Até mais!